Estamos começando mais um programa na Seara do Mestre, um encontro com Jesus. Toda semana trazemos um ensinamento do Evangelho do Cristo, esclarecido à luz da rica e extensiva bibliografia espírita, usando vários materiais de base para a interpretação do Evangelho de Jesus e no encontro de hoje novamente usando o curso de Aprendizes do Evangelho. Vivenciar, meditar, sentir a mensagem do Cristo. Vivenciar o Evangelho é muito mais importante do que apenas conhecê-lo. Então, nos momentos em que a gente separa para fazer esta conversa, de mostrar o que apresenta o Evangelho e depois o que a doutrina espírita nos oferece de ensinamento através do que a gente estuda no Evangelho, abrem-se várias oportunidades para a gente refletir acerca da nossa existência, mudar algum hábito nosso que não esteja de acordo com as leis divinas, proporcionando então a valiosa e grande oportunidade de reforma íntima. Para o nosso encontro de hoje, separei uma mensagem lá do Evangelho de Mateus, capítulo 5, versículo 23, ainda em continuação do Sermão do Monte, onde Jesus diz o seguinte: portanto, se estiveres para trazer a tua oferta ao altar e ali te lembrares de que teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa a tua oferta ali diante do altar e vai primeiro reconciliar-te com o teu irmão. Depois virás apresentar a tua oferta. Assume logo uma atitude conciliadora com o teu adversário, enquanto estás com ele no caminho, para não acontecer que o adversário te entregue ao juiz e o juiz ao oficial de justiça e assim sejas lançado na prisão. Em verdade te digo, dali não sairás enquanto não pagues o último centavo. Nesta passagem, Jesus indica qual é a oferta mais agradável a Deus. É a reconciliação com o próximo. Não é, então, orações grandiosas, caridade material. É reconciliação, é perdão também. De acordo com as tradições e costumes religiosos dos judeus, lá naquela época, era um dever religioso fazer oferendas que constituíam em sacrifício de animais, como cordeiros, pombos ou de produtos da terra. Essas práticas externas, muitas vezes, elas eram desprovidas de sentimento religioso verdadeiro, mas elas foram combatidas veementemente por Jesus. Assim, temos nesse ensinamento a orientação da verdadeira espiritualização, que consiste na busca da renovação interior, ao qual enseja o convívio fraterno. Podemos compreender facilmente o valor desse ensinamento. Com efeito, temos que admitir que, sem o sacrifício do amor próprio, do orgulho, da mágoa, do ressentimento, não pode haver a verdadeira conciliação com o nosso semelhante, pois então estaremos com o coração fechado, com a mente em desarmonia. Para que tenhamos sentimentos mais nobres e estejamos com os pensamentos e emoções equilibrados, nós precisamos nos esforçar e assim, agindo, rompemos as amarras e estabelecemos a nossa ligação com Deus. Nós podemos concluir que a verdadeira ligação com Deus se baseia em uma ligação amorosa e uma convivência fraterna com o nosso semelhante. Naquele trecho onde Jesus diz: assume logo uma atitude conciliadora com o teu adversário enquanto estás com ele no caminho, para não acontecer que o adversário te entregue ao juiz e o juiz ao guarda e assim sejas lançado na prisão. Em verdade te digo, dali não sairás enquanto não pagares o último centavo. Além da exortação à conciliação, nós encontramos as consequências de uma atitude de animosidade e de má vontade para restabelecer um relacionamento que sofreu uma ruptura, enfim. Essa lição ela é bastante oportuna, porque quem de nós já não teve momentos difíceis em algum relacionamento, seja ele familiar, de amizade, enfim. As pessoas elas são diferentes umas das outras. Para que um relacionamento perdure, nós precisamos ter tolerância com as diferenças e aceitar as pessoas como elas são. Nós temos que nos livrar de qualquer atitude caprichosa ou de qualquer imposição de preferências. Precisa existir o respeito mútuo. Quando ocorrerem as desavenças, nós precisamos de um esforço ainda maior
para nos superarmos e termos uma atitude verdadeiramente cristã condizente com os ensinamentos de Jesus. A doutrina espírita nos ensina que estamos aqui na Terra para nos aprimorarmos. Portanto, nós devemos aproveitar as oportunidades para aprendermos, para crescermos e nos tornarmos pessoas melhores. Esse crescimento a que estamos destinados pode ser alcançado pelo esforço pessoal em aprender, pelo esforço em deixar as más paixões e cultivar as virtudes. Quando, porém, pelo nosso livre-arbítrio, pelas nossas escolhas, desperdiçamos as oportunidades de crescimento e seguimos em caminho que, diferentemente dos ensinamentos evangélicos, nós vamos estar gerando, segundo a lei de causa e efeito, situações aflitivas para o futuro, inclusive para as próximas existências. E é como ensinou o mestre, da mesma forma que tratamos o nosso semelhante, nós seremos tratados. Como então poderíamos querer ser perdoados se não estendermos esse benefício ao nosso irmão? A capacidade de perdoar é uma das mais belas virtudes que podemos cultivar. O perdão ele liberta, pois ele nos permite que nos desvencilhamos da situação dolorosa que tenhamos vivenciado e evita o comprometimento negativo da nossa sintonia vibratória. Ser entregue ao juiz representa, então, sofrer os efeitos das nossas ações negativas quando nós esquecemos os ensinamentos evangélicos que a lei nos obriga a uma reparação. Sobre o perdão, podemos trazer um trecho do Evangelho segundo o Espiritismo, lá no capítulo 10, item 15, que diz o seguinte: perdoar aos inimigos é pedir perdão para vós mesmos. Perdoar aos amigos é dar prova de amizade. Perdoar as ofensas é mostrar que se melhora. Perdoai, pois, meus amigos, para que Deus vos perdoe. Aproveitemos todas as oportunidades que o Pai nos oferece para nos reconciliarmos com os nossos irmãos. E a nossa existência é recheada dessas oportunidades. Vamos para um pequeno intervalo e voltamos na sequência com a mensagem de Emmanuel e a conclusão, então, da nossa conversa de hoje. Olá! Voltamos com o programa Na Seara do Mestre, o Encontro com Jesus. E vamos, então, fazer a leitura da mensagem de Emmanuel, intitulada Conciliação, descrita lá no livro Pão Nosso, psicografado por Chico Xavier. Diz a mensagem: muitas almas enobrecidas, após receberem a exortação dessa passagem do Cristo, sofrem intimamente por esbarrarem com a dureza do adversário de ontem, inacessível a qualquer conciliação. A advertência do mestre, no entanto, é fundamentalmente consoladora para a consciência individual. Assevera a palavra do Senhor: concilia-te, o que equivale a dizer faze a tua parte. Corrige quanto for possível relativamente aos erros do passado e movimenta-te no sentido de revelar a boa vontade perseverante. Insiste na bondade e na compreensão. Se o adversário é ignorante, medita na época em que também desconhecias as obrigações primordiais e observa se não agiste com piores características. Se é perverso, categoriza-o à conta de doente e dementado em vias de cura. Faz o bem que puderes enquanto famílias os mesmos caminhos, porque se for o inimigo tão implacável que te busca entregar ao juiz de qualquer modo, terá então igualmente prova e testemunho a apresentar. Um julgamento legítimo inclui todas as peças. Somente os espíritos francamente impenetráveis ao bem sofrerão o rigor da extrema justiça. Trabalha, pois, quanto seja possível no capítulo da harmonização. Mas se o adversário te desdenha os bons desejos, concilia-te com a própria consciência e espera confiante. Essa mensagem de Emmanuel é somada à reflexão que a gente fez em torno da mensagem de Jesus, nos ensina a importância, né, de perdoar, de nos reconciliar com as pessoas, de não ficar guardando mágoas, não ficar guardando rancor. O sentimento é uma emoção e a emoção a gente não pode escolher. A gente tem que vivenciar. Então é difícil dizer para alguém não sentir raiva, não se sentir humilhado, não se sentir traído, porque isso é sentimento. E sentimento a gente não pode escolher o que vai sentir, né? Ele é natural. O que nós podemos mudar e o que demonstra a nossa evolução é o nosso comportamento. É como vamos nos comportar perante a ação que os outros nos fazem. E perdoar, ele é divino. Quando a gente consegue perdoar, quando a gente consegue pedir desculpas, quando a gente consegue desculpar, a gente está demonstrando a nossa evolução espiritual
e a nossa humildade acima de tudo, né? Então a gente tem que sempre estar se colocando no lugar do outro e analisando a situação. E caso o inimigo, o adversário, enfim, seja uma pessoa muito fechada a perdoar ou a pedir perdão, mentaliza, coloca nas tuas preces essa pessoa para que os bons espíritos amoleçam essas amarras, que abram o coração e a mente dessas pessoas para que elas possam ter o entendimento dessas ações e que na hora certa, né, elas possam perdoar ou que elas possam vir pedir perdão. Então, o meu desejo é que a gente consiga pedir perdão, que a gente consiga perdoar também. E no dia a dia é tão fácil a gente ficar irritado, ficar magoado por certas coisas, só que a gente não pode estragar relações tão grandiosas, tão benéficas, com assuntos tão pequenos se a gente for comparar a nossa existência terrena com a grandiosidade que é a vida espiritual. E aí a mensagem de hoje. Feche os teus olhos e reflita. O que Jesus te disse hoje? O que esse ensinamento de Jesus te chamou a fazer? Qual é a ação que veio na tua mente ao ouvir esses ensinamentos? Esse é o chamado do Cristo para você. Esses minutos que estivemos aqui, Cristo esteve falando contigo. Aproveita. E que Jesus fique contigo, que a paz dele permaneça com você e uma boa semana. Até o próximo programa.